E se o segredo para liderar uma corporação bilionária hoje não estiver, sei lá, em um MBA clássico ou no manual financeiro de Harvard, mas na exata tática usada para convencer uma criança de 3 anos a ir tomar banho? Olha, é uma justaposição que soa quase absurda à primeira vista, né? Demais. É como sair do 50º andar de um prédio comercial em Wall Street e aterrissar direto no tapete de uma sala de estar cheia de blocos de montar. Mas a ciência que mapeia o cérebro humano, ela simplesmente não faz distinção entre esses dois ambientes. E é exatamente essa a nossa missão na exploração de hoje. Mergulhando nas nossas fontes, que reúnem uma montanha de artigos sobre desenvolvimento humano, estudos clínicos de neurociência e notas fascinantes sobre um conceito chamado educação autoritativa no trabalho. Esse conceito é crucial. Sim, nós vamos entender o porquê. Vamos desvendar como as teorias de disciplina infantil desenvolvidas décadas atrás estão de forma silenciosa e implacável reescrevendo absolutamente todas as regras da liderança corporativa moderna. Certo? Vamos desempacotar essa ideia. Bom, o que torna essa análise tão urgente é que as expectativas do mundo real mudaram drasticamente. O mercado de trabalho de 2026, ele não tolera mais o arquétipo daquele gestor dos anos 80. Aquele que gritava, né? Exato. Aquele de pulso firme que batia na mesa e exigia obediência cega. Mas para entender o que substituiu esse líder, nós precisamos voltar aos anos 60 e entender como a ciência começou a catalogar a forma como nós, humanos, somos moldados desde o berço. Tipo, eu estava revisando os documentos sobre os estilos parentais e há um modelo clássico de uma pesquisadora que chamou muita atenção, Diana Baumrind. Sim, um trabalho formidável. Ela basicamente tentou mapear a anatomia da disciplina, certo. E, pelo que entendi da leitura, ela dividiu o comportamento humano em 2 réguas principais para tentar entender como a autoridade funciona na prática. Isso mesmo. A Baumrind e, mais tarde, pesquisadores como Lawrence Sternberg, nos anos 90 e 2000, construíram uma matriz baseada nessas 2 dimensões. A primeira régua é a exigência, que podemos traduzir para o mundo corporativo como firmeza, clareza de expectativas e regras inegociáveis. Tá, firmeza. Isso. A segunda régua é a responsividade, que significa o afeto, conexão e a validação emocional. Dependendo de como se ajusta essas 2 réguas, se criam 3 ecossistemas completamente diferentes para o desenvolvimento de uma pessoa. Então vamos detalhar o primeiro, o modelo autoritário. Vamos lá? Nele, a régua da exigência está no nível máximo, estourando a escala, e a régua do afeto está no 0. É a firmeza absoluta sem nenhuma conexão. 0 afeto. E as fontes mostram que, na prática, isso realmente gera obediência em curto prazo. A criança ou o funcionário faz exatamente o que foi mandado. Mas o custo disso, documentado em longo prazo, é terrível. Altíssimo. Cria-se um indivíduo com baixa autoestima e índices de ansiedade crônica altíssimos. A pessoa só obedece porque tem terror da punição, e não porque entendeu o propósito daquela regra. O que nos leva ao segundo ecossistema, que é o pêndulo balançando para o extremo oposto. O modelo permissivo. O famoso deixa rolar. Exato. Aqui a exigência despenca para 0 e o afeto vai ao máximo. Não há regras, apenas conexão. O que a literatura nos mostra é que, embora isso possa gerar indivíduos com liberdade criativa, o resultado factual é uma tragédia em termos de autocontrole. Nossa, imagino. Porque se a criança ou jovem recebe absolutamente tudo o que quer sem nunca enfrentar um limite, na primeira vez que o mundo real disser um não, a estrutura emocional dela colapsa. Fica faltando aquela fundação para lidar com a frustração, sabe? Para visualizar isso de forma mais clara, eu gosto de pensar na jardinagem. Adoro essa analogia. O modelo autoritário é como tentar cultivar uma planta dentro de uma caixa de concreto armado. É impenetrável, escuro e a planta até cresce, mas cresce torta, contorcida para caber na rigidez daquele espaço. Perfeito. Já o modelo permissivo é como plantar uma semente em uma tigela de gelatina. Gelatina. É doce, não oferece resistência nenhuma, mas não tem estrutura. No primeiro vento a raiz tomba. E essa analogia abre caminho perfeito para o terceiro ecossistema da Baumrind,
o ponto de equilíbrio de alta performance. O modelo autoritativo. E o sufixo é importante, ah? Não é autoritário, é autoritativo. Tem diferença, né? Total. Nele, nós temos alta exigência operando simultaneamente com alta responsividade. Muita firmeza atrelada a muita conexão. Ou seja, a treliça de jardim, aquela grade de madeira entrelaçada. Exatamente. Ela oferece uma fundação inegociável forte para a planta se apoiar e subir, mas tem espaços vazios, flexibilidade para que a planta respire e expanda seus próprios galhos. E o fruto que cresce nessa treliça é o que as pesquisas catalogam como o adulto resiliente. É o indivíduo que desenvolve competência social profunda, sucesso acadêmico e profissional, porque ele internalizou a lógica das regras. Ele não opera pelo medo e não opera pelo caos. Aham. Para materializar isso no dia a dia, os textos trazem a metodologia da disciplina positiva de Jane Nelson e Lynn Lott. Imagine o cenário clássico do conflito doméstico. A criança está brincando e chega a hora do banho. A hora do pesadelo para muitos pais. Com certeza. O cuidador permissivo cederia. O autoritário gritaria e arrastaria a criança à força. Mas o autoritativo usa uma estratégia de 2 etapas. Primeiro vem a validação, certo? Sim, o adulto usa a gentileza para validar a emoção primária. Tipo, eu vejo que você está frustrado porque queria brincar mais com os blocos. Isso desarma a defesa na hora. Desarma. E cria conexão. O adulto não está negando a realidade do sentimento. Mas, no mesmo segundo, entra firmeza inegociável. Mas o limite chegou, agora é a hora do banho. Você quer ir até lá, pulando como um sapo ou marchando como um robô? É uma arquitetura social brilhante. Não é? O limite que é ir para o banho não está em debate. A firmeza está cravada na pedra. Mas a forma de chegar até o objetivo final devolve um senso de agência, um controle sobre o processo que mantém o vínculo intacto. E os dados que alicerçam isso são muito fortes. Há uma citação no nosso material referenciando Journal of School Health, demonstrando que quando os jovens operam com esse sentimento de pertencimento, essa mistura de conexão afetiva com limites claros, os índices estatísticos de violência, comportamentos de risco e uso de substâncias despincam vertiginosamente. Caramba! O pertencimento age como um sistema imunológico social, quando o indivíduo se sente visto e, ao mesmo tempo, contido por fronteiras seguras. A necessidade de rebelião destrutiva perde o sentido. Espera, vamos pausar aqui. Claro. Porque se eu assumir o papel do advogado do diabo, ouvindo sobre validar sentimentos e pular como sapo, é muito fácil imaginar alguém mais tradicional revirando os olhos e pensando, isso é só um verniz retórico para mascarar falta de pulso. É uma receita para criar pessoas de vidro. A crítica clássica. Será que essa abordagem de fato constrói resiliência em um mundo que é brutal? Ou estamos apenas embrulhando as pessoas em plástico bolha com essa tal gentileza? Essa é a hesitação primária de praticamente todo mundo que esbarra nesses conceitos pela primeira vez. A resposta para o seu ceticismo não está na filosofia ou na pedagogia, está na biologia dura. Nós precisamos olhar para dentro do crânio. Como assim? Os estudos de neurociência citados nas fontes, liderados por nomes como Daniel Siegel e Alan Shore, mostram que não estamos falando de ser bonzinho. Estamos falando da mecânica química do aprendizado. O que de fato acontece na massa cinzenta quando aplicamos essas abordagens diferentes? Vamos pegar o modelo autoritativo primeiro. Quando o ambiente oferece segurança psicológica e conexão, o cérebro humano reage liberando ocitocina e derrubando os níveis de cortisol. O famoso hormônio do estresse? Isso, a toxina do estresse. O fato biológico aqui é que essa química específica funciona como um interruptor que liga o nosso córtex pré-frontal. Tá. Essa é a área mais sofisticada do nosso cérebro. É onde mora o raciocínio ético, a capacidade de prever o futuro, o controle de impulsos e a solução de problemas complexos. Quando há segurança, a porta do cofre da inteligência está aberta.
A pessoa consegue aprender o porquê de uma regra e guardá-la para a vida toda. Mas e no modelo antigo, quando a disciplina é imposta pela força bruta e pelo medo puro, que foi o padrão ouro por muito tempo nas décadas passadas? Ocorre o que a neurociência chama de sequestro da amígdala. A amígdala é o nosso detector de fumaça mais primitivo, encarregado de garantir a sobrevivência imediata. O problema é que a amígdala não tem senso de proporção, sabe? Ela não sabe diferenciar as ameaças. Nem pouco. Para ela, a ameaça de tomar uma palmada ou a ameaça de um chefe gritando no corredor disparam exatamente o mesmo coquetel químico que um predador atacando na savana. É a resposta de luta, fuga ou congelamento. Nossa. E o dado crucial é este: quando a amígdala assume o volante, o córtex pré-frontal é desenergizado. Ele desliga. Literalmente, o aprendizado complexo é bloqueado. A criança, ou o funcionário, não absorve a lição moral, apenas entra em modo de sobrevivência para fazer a ameaça parar o mais rápido possível. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque há um estudo de caso ali nas notas que traz um contraponto excelente. Ah, o caso da juíza. Isso. As fontes mencionam o relato de uma juíza extremamente bem-sucedida, com uma carreira formidável no alto escalão do judiciário. E ela foi forjada exatamente nesse modelo dos anos 80, disciplina rígida, punição severa, foco total na autoridade pelo medo. Sim, o clássico comando e controle de raiz. E o medo não a destruiu. Pelo contrário, produziu uma conformidade que resultou em uma carreira de elite. Então a pergunta que o material propõe, e que ecoa na cabeça de muitos, é: por que a ciência insiste em que precisamos mudar o modelo se a régua do medo, de um ponto de vista puramente técnico, funcionou para criar uma geração de profissionais implacáveis? O que é fascinante nisso tudo é entender o conceito do sucesso 2.0. Sucesso 2.0. Sim. A avaliação mais profunda da ciência moderna não invalida o fato de que a restrição severa cria performance técnica. O modelo do medo entrega, sim, alta resiliência a curto prazo e uma enorme tolerância ao sofrimento. O X da questão não é o resultado no currículo, mas a fatura oculta que chega para a saúde pública. O preço que se paga nos bastidores. Exato. Qual foi o preço dessa alta performance? Os dados das nossas fontes são perturbadores. Temos uma geração de profissionais brilhantes, tecnicamente, mas que lidam com epidemias de burnout, transtornos generalizados de ansiedade, uma fobia paralisante de cometer o menor erro e dinâmicas interpessoais altamente tóxicas. A resiliência deles é mantida por um motor movido a estresse crônico. É viver a vida inteira operando no alarme de incêndio. Bem isso. Por isso o foco das pesquisas mais recentes gira em torno do sucesso 2.0. A nova fronteira do desenvolvimento humano não visa criar robôs corporativos eficientes e traumatizados. Graças a Deus. O objetivo agora é alcançar aquele mesmo grau de excelência, compromisso e resiliência, mas em um indivíduo que possui inteligência emocional para colaborar, liderar sem destruir a própria equipe e inovar sem que seu cérebro esteja constantemente banhado em cortisol. E é essa urgência pelo sucesso 2.0 que nos tira da sala de estar e nos joga diretamente na mesa de reunião corporativa, certo? Quando olhamos para a estrutura das empresas descritas no nosso material, fica muito claro que o modelo antiquado de comando e controle na gestão é apenas a parentalidade autoritária vestindo um crachá executivo. Literalmente. E a tal liderança influenciadora, que é a grande busca atual do mercado, é o reflexo espelhado da parentalidade autoritativa. O espelhamento é praticamente forense. Se a gente analisar o perfil do líder pautado pela matriz dura, encontramos alguém que gerencia unicamente através de comunicação vertical, de cima para baixo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso mesmo. A engrenagem da equipe gira pelo medo de demissões ou humilhações públicas, e a gestão gasta mais energia caçando culpados por erros do que melhorando o processo em si. É terrível. E o resultado documentado em empresas com essa cultura é uma rotatividade de talentos que sangra o caixa da companhia e um fenômeno que as notas chamam de silêncio organizacional. Olha, tratar um ambiente de trabalho como uma sala de aula punitiva dos anos 80 cria esse silêncio organizacional, que é um conceito assustadoramente real,
Cria-se uma atmosfera onde ninguém contribui com uma ideia nova e, mais perigoso ainda, ninguém dá ideias por medo da palmatória invisível. Exatamente. Ninguém avisa do perigo. Ninguém avisa que um projeto de milhões está indo para o buraco. Simplesmente porque tem pânico da retaliação do chefe, as pessoas preferem sentar em silêncio e assistir ao barco afundar do que serem punidas por avisarem que existe um vazamento no casco. E em termos biológicos, o líder que instaura esse silêncio está promovendo um desligamento coletivo do córtex pré-frontal da sua força de trabalho. Apagão mental na empresa. Um apagão. Na outra ponta do espectro, o líder que espelha um modelo autoritativo instaura comunicação horizontal. Ele constrói segurança psicológica e senso de propósito. Os erros perdem o peso de infrações penais e viram dados para calibrar o processo. Tudo vira aprendizado. Sim. E, consequentemente, o engajamento dispara e a inovação floresce porque os cérebros daquela equipe estão fisiologicamente em estado de criar, não de fugir. Ok. Então, cérebro sob ameaça não inova, provado pelo Siegel. Mas a inovação costuma ser uma métrica meio abstrata para muita gente. Como é que essa transição comportamental bate na última linha do balanço financeiro? Bate em cheio. Porque eu me pergunto por que o mercado de 2026 está exigindo essa transição de forma tão aguda. É apenas para as empresas parecerem mais simpáticas na foto? Eu duvido que os fundos de investimento mudaram por altruísmo. E você tem toda a razão em duvidar porque não tem qualquer relação com altruísmo romântico. Trata-se de sobrevivência financeira pura e simples. A economia global migrou de uma era de competência puramente técnica para a era da competência adaptativa. Competência adaptativa. Isso, e as fontes fracionam essa pressão em 3 pilares fundamentais. O primeiro, como acabamos de tocar, é a inovação ancorada na segurança psicológica. Uma empresa que não resolve problemas inéditos rápido hoje em dia, ela morre. O gestor autoritário que paralisa a equipe com medo é um passivo econômico. Ele atrasa a adaptação. Faz sentido. E qual seria o segundo vetor de pressão ditando essa mudança corporativa? A ascensão agressiva da economia do cuidado, que está diretamente amarrada às métricas de ESG, que avaliam o impacto ambiental, social e a governança das empresas. ESG está em todo lugar agora. Está dominando. E pensa na mecânica disso. Um gestor desprovido de empatia não consegue gerir a complexidade e o bem-estar de talentos de uma equipe moderna. Ele gera microagressões e profissionais de alta performance começam a pedir demissão. Em 2026, plataformas sociais amplificam a toxicidade de uma cultura corporativa em questão de horas. Nossa, o cancelamento corporativo é muito rápido. Muito rápido. E isso atinge em cheio a métrica do pilar social do ESG. O mercado não perdoa mais. Grandes fundos de investimento rodam algoritmos que cortam o fluxo de capital de companhias com baixo índice de retenção e má governança humana. A falta de habilidade emocional do líder destrói, literalmente, o valor das ações da empresa na bolsa. Isso tangibiliza perfeitamente o impacto. Mas imagino que, além da pressão do dinheiro, existe uma pressão geracional apertando esse torniquete, né? Quem são as pessoas que estão forçando os antigos chefões a aposentarem a postura de comando absoluto? Esse é o terceiro e mais poderoso pilar das nossas notas. O choque sísmico do conflito de gerações. A demografia do mercado hoje está sendo engolida pelas gerações Z e Alfa. O pessoal mais novo chegou com tudo. Chegou. E aqui está o elo perfeito com o início da nossa análise. Essas gerações não reconhecem mais a autoridade imposta pelo medo. Elas não abaixam a cabeça e aceitam ordens apenas porque está escrito presidente na porta da sala de alguém. Por que essa quebra tão radical? Porque essa é a primeira grande leva de seres humanos que foi criada em lares que já aplicavam a disciplina positiva que falamos agora há pouco. Eles foram educados desde o berço a questionar o porquê das coisas, a negociar as regras, a exigirem ser validados. Uau! Faz todo sentido. Quando eles entram em um escritório liderado por um chefe da velha guarda que diz faça porque eu estou mandando, o curto-circuito é imediato.
Eles não funcionam na base da autoridade cega. Eles simplesmente pedem as contas e vão embora. E é exatamente nesse desespero corporativo para estancar a perda desses novos talentos que o nosso material acende a maior e mais perigosa luz vermelha de todas. Para quem está em posições de gestão hoje, essa transição esconde uma armadilha brutal. Brutal e muito comum. Na pressa de assassinar a figura do chefe aterrorizante dos anos 80 e tentar agradar essas novas gerações, muitas empresas cometeram um erro fatal. O pêndulo balançou com muita força para o lado errado, voltando às réguas da Baumrind, sabe? Aham. Na tentativa desesperada de maximizar o afeto e a conexão no ambiente de trabalho para reter geração Z e bater meta de ESG, incontáveis organizações simplesmente eliminaram a régua da firmeza. Virou a tigela de gelatina. Exato. O resultado factual foi um mergulho catastrófico em um modelo corporativo permissivo. Equipes sem direção. Imagina a dor de quem lidera uma equipe hoje e caiu nessa armadilha. A pessoa não quer ser o chefe autoritário que aterrorizou o início da carreira dela, né? Então ela tenta ser o chefe legal, o amigo compreensivo. O amigo da galera. Aí a equipe não entrega o projeto no prazo. A resposta: tudo bem, a gente entende, é importante priorizar o descanso. O relatório veio cheio de erros críticos. Não vamos criar atritos, deixa eu corrijo aqui rapidinho. E o resultado factual dessa fuga do conflito é que o gestor acaba acordado às 3 da manhã de uma sexta-feira, refazendo o trabalho de toda a equipe. É o cenário crônico de muitas organizações hoje, infelizmente. A permissividade corporativa gera times desorientados, com baixíssima tolerância a qualquer frustração e uma dificuldade crônica de sustentar entregas reais. O afeto sem a exigência falha miseravelmente. Falha. É um ambiente onde o clima nas confraternizações é maravilhoso, mas a empresa sistematicamente perde os prazos que garantem seu faturamento. Isso cria o que as fontes chamam de complacência tóxica. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que a gentileza cria o vínculo para a influência, mas a firmeza é o que cria a estrutura para o resultado. Um líder que valida a pressão que a equipe sente com o prazo, mas não abre mão da meta e do padrão ético. Esse é basicamente o adulto resiliente da Baumrind, vestido de terno. Vestido de terno e liderando reuniões. O diagnóstico é irretocável. E a leitura crítica das nossas notas ressalta que aplicar essa disciplina positiva no trabalho é, de longe, o equilíbrio mais difícil de alcançar. Exige muito de quem lidera. Demais. Requer do líder uma maturidade de transitar entre o afeto e a cobrança, sem usar o atalho fácil do medo, nem o atalho confortável de aliviar a barra e sacrificar a entrega. É fascinante olhar pelo retrovisor e ver o terreno que cobrimos hoje na nossa análise. Uma jornada em tanto. Nossa, começamos em teorias psicológicas dos anos 60, passamos pela neurociência celular da ocitocina e do cortisol no cérebro e entendemos como tudo isso molda as métricas de ESG e os conflitos geracionais nas empresas em 2026. A relevância cristalina para a nossa audiência de hoje. Com certeza. Quer quem escuta esteja gerenciando uma equipe corporativa enorme, educando um filho em casa na hora do banho ou apenas tentando entender as dinâmicas sociais modernas, a ciência de equilibrar firmeza e conexão é, na verdade, o verdadeiro código de trapaça para a influência humana. É uma síntese excelente e que nos convida a uma reflexão final que aprofunda as provocações das nossas próprias fontes de hoje. Diga lá. Os textos questionam se a resistência em adotar essa liderança empática vem muitas vezes do medo de parecer fraco ou permissivo. Mas e se a verdadeira força de um líder hoje não for aquela de nunca demonstrar fraqueza? E se for justamente a enorme capacidade emocional de abraçar a complexidade das relações humanas, lidando com a ansiedade, sustentando a empatia e a conexão, enquanto ainda se garante a entrega implacável dos resultados. É uma virada de chave gigantesca. Sim, fica aí a reflexão sobre qual modelo de força sobreviverá ao futuro, se a velha armadura do medo ou essa nova inteligência emocional adaptativa. Que pensamento provocativo para fechar. Porque no frigir dos ovos, a ciência já deixou claro a resposta definitiva nunca foi imposição pelo grito, mas sim a maestria da conexão. Foi um prazer absoluto destrinchar essas descobertas intelectuais hoje.
e que essas ideias continuem ecoando para quem nos acompanha. Até o nosso próximo mergulho.